Eu quero agradecer a Deus mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor pela fé que Ele tem me dado. E agradeço pela vida, por esse dia maravilhoso. E convido a você que está me assistindo nesse simples vídeo para nós meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 24 de Mateus, alguns versículos, e vamos pedir a graça de Deus, que Ele nos revele a sua palavra e nos abençoe através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 24, e versículo 1 diz: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. Louvado seja o nome do Senhor. Eles pediram: Dize-nos quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação desse século. Louvado seja o nome do Senhor. Ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares, porém tudo isto é princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se, e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. São palavras, bendito seja o nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos na frente dela. Bendito seja o nome do Senhor. E vamos meditar, bendito seja Deus, na palavra de Jesus. E hoje nós estamos vendo, louvado seja o nome do Senhor, que as palavras que aqui estão registradas, elas estão se cumprindo. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui ele diz, certamente, no versículo 5, certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dor. Louvado seja o nome do Senhor.
nós estamos vendo todo dia, bendito seja o nome do Senhor, rumores de guerra, nós estamos vendo a fome no mundo e muitos tentando atacar e não conseguem, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, no versículo 9, ele nos diz, então sereis, bendito seja o nome do Senhor, então sereis atribulados, e vós matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão, e odiar uns aos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje nós estamos vendo a iniquidade no mundo multiplicada. Louvado seja o nome do Senhor. E o amor completamente terminado. Hoje nós vimos que não existe mais harmonia, não existe mais comunhão em família. Hoje as pessoas não conseguem mais sobreviver junto, não existe mais um lar com a família, com aquela união, louvado seja o nome do Senhor, que Deus requer de uma família. Hoje ninguém mais consegue viver junto, casa de manhã, se separam à tarde, pai não entende mais os filhos, filho não entende mais o pai, e assim nós estamos vendo, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Jesus Cristo se cumprindo no nosso meio. E ele diz aqui, no versículo 3, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo que não há mais perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo hoje se encheu de religião, se encheu de pregadores, mas ninguém mais persevera, louvado seja o nome do Senhor, na palavra do Senhor. Eles estão vivendo de acordo com a sua vontade, bendito seja o nome do Senhor. E assim nós estamos vendo, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Jesus Cristo está se cumprindo. E nós vimos que pelo sinal que Jesus Cristo tem nos dado, nós estamos muito perto do fim. Porque aqui nós vimos que Jesus, ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a toda a nação. Então virá o fim. Hoje existe um movimento, louvado seja o nome do Senhor, na terra, em torno do evangelho. Mas acompanhando, louvado seja o nome do Senhor, o mundo, e descendo, louvado seja o nome do Senhor, para um abismo. Mas aqui Jesus Cristo, ele nos fala do evangelho do reino, de um evangelho qualificado, louvado seja o nome do Senhor. Não é esse evangelho que nós estamos vendo hoje. É um evangelho com perseverança, que Jesus está falando aqui. E agora nós estamos vendo, bendito seja o nome do Senhor, que a terra, louvado seja o nome de Jesus, ela se encheu, bendito seja Deus, de púlpitos, bendito seja o nome do Senhor. Mas que esse evangelho que Jesus falou, o evangelho do reino, nós não conseguimos hoje
encontrar Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, Jesus diz que quando esse evangelho do reino fosse pregado a todas as nações, em testemunho ao seu nome, então veria o fim. Bendito seja o nome do Senhor. E a terra hoje, como eu já disse, se encheu de púlpitos. Bendito seja o nome do Senhor. O que nós precisamos, bendito seja o nome de Jesus, hoje, nesses púlpitos, é de homens, de profeta do Senhor, que não tenham medo de soar a trombeta e os trovões do julgamento de Deus sobre esta geração de pecadores, para os quais nós estamos pregando, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de homens como Isaías, que clamou e disse: há uma geração iníqua, e como ele condenou aquela geração e lhe falou do julgamento vindouro, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós precisamos que Deus levante homem, bendito seja o nome do Senhor, para pregar a palavra de Deus e o evangelho do reino. Bendito seja o nome do Senhor. Mas hoje muitos dos nossos ministros estão com medo de dizer essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eles têm medo de dar um testemunho direto. Bendito seja o nome do Senhor. De advertência. Pois isto, louvado seja o nome do Senhor, poderia custar o seu emprego. Eles teriam que deixar suas denominações, seus púlpitos, e eles teriam, talvez, que ir, louvado seja o nome do Senhor, que sair, louvado seja o nome do Senhor, e tomar outro lugar, em alguma outra igreja, ou alguma coisa semelhante. Mas é tão horrível que tenhamos esse tipo de pessoa, bendito seja o nome do Senhor, em nossos púlpitos. Hoje, acompanhando o pecado, louvado seja o nome do Senhor, e o povo, o ser humano desesperado, em busca da verdade e da solução e do evangelho do reino, e a terra se encheu de púlpitos, e eles estão ali amamentando o pecado, bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus levante homens, bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos de homens como João Wesley e como Martim Lutero, no início da reforma. Nós precisamos de pessoas como Paulo, disposto a dar todo e entregar, louvado seja o nome do Senhor, a si mesmo, como que isso custasse a sua vida, como testemunha da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo hoje, querido amigo e querido irmão que está me assistindo, ele está desesperado no pecado, no sofrimento, e nós estamos vendo que falta, louvado seja o nome do Senhor, homens levantados por Deus para trazer para essa nossa geração que está sendo arrastada pelo diabo. Está faltando homens capazes de trazer a palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, para a solução do sofrimento dessa geração que sofre. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece hoje é que a educação, a sociedade, louvado seja o nome do Senhor, e as pequenas coisas agitadas,
e delicada da sociedade, os seus próprios, louvado seja o nome do Senhor, sentimentos, têm tomado o lugar do Espírito Santo na igreja. O que nós precisamos hoje é clamar, bendito seja o nome do Senhor. O que Deus envie, bendito seja Deus. Homens com o poder do Espírito Santo, os quais não têm medo de clamar contra estas coisas erradas e de avisar as pessoas do julgamento que se aproxima. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu tenho encontrado, querido amigo e querido irmão, pessoas que eles vêm falar comigo, cheio de problema, de sofrimento, e eles me dizem que são cristãos, e eu começo a conversar com eles, louvado seja o nome do Senhor, e o sofrimento é muito grande, e logo ali eu começo a perceber que eles estão sendo amamentados no pecado. Hoje o mundo está cheio de denominação, chamadas igrejas, e à noite, louvado seja o nome do Senhor, se você passar por ali, você vai ver que estão cheias de pessoas. Mas ali está faltando, bendito seja o nome do Senhor, a verdade para a libertação. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ali eles estão amamentando o pecado. Em troca de voto, em troca de oferta, em troca de dízimo. E muitas vezes eu tenho encontrado tanto homens como mulheres que me dizem que são cristãos, porque eles estão sendo amamentados numa igreja, eles vão ali e recebem aquele alimento falsificado, bendito seja o nome do Senhor. E eles continuam, louvado seja o nome de Jesus, no pecado, mas está faltando hoje, bendito seja o nome do Senhor, homens cheios do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus, não para amamentar o pecado. Nós estamos vendo mulheres na prostituição, homens na prostituição, e eles dentro das igrejas, e sendo amamentados por voto, por dízimo, e eles saem dali pensando que são cristãos. E o sofrimento cada vez aumentando mais, as crianças sofrendo, a juventude sofrendo. Nós estamos vendo hoje o horror que está acontecendo no mundo, bendito seja o nome do Senhor. A matança, a droga, e as igrejas cheias do pecado e sendo amamentadas por homens que não têm o Espírito Santo, que estão ali entregando um alimento falsificado, como disse o apóstolo Paulo, e amamentando o pecado, a prostituição, bendito seja o nome do Senhor. E o julgamento do Senhor se aproximando, louvado seja o nome de Jesus. Deus não perdoaria de forma alguma deixar essa nação escapar do julgamento. Se Deus fizesse isso, bendito seja o nome de Jesus, ele teria que levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar perante eles por tê-lo destruído, quando eles foram um povo tão mau. Nós não temos desculpa aos olhos de Deus. Veja que situação nós chegamos. Hoje, quando isto tem atingido, bendito seja o nome do Senhor, tem atingido nossa nação, nossos políticos, atingido nossos governantes, está totalmente apodrecido
Bendito seja o nome de Jesus, da base até o topo. A juventude sofrendo, a droga tomando conta, a matança e os falsos pregadores, ministros atrás dos púlpitos, amamentando o pecado, louvado seja o nome do Senhor, e arrastando essa pobre geração de hoje para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Não há mais justiça, somente em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O que nós precisamos hoje, bendito seja o nome do Senhor, é daquele que tem fé em Deus, dobrar o seu joelho, como estava aquele povo ali no Egito, e começar a clamar a Deus pela justiça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Hoje nós estamos vendo uma situação triste nesse mundo. E o povo em desespero, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que ajuntar e clamar, louvado seja o nome do Senhor, ao povo de Deus, que se reúne e clame pelo nome do Senhor. É isto, bendito seja o nome do Senhor, que precisa fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Como ali no Egito, aqueles poucos clamavam, e Deus falou a Moisés que ele ouviu o clamor do seu povo. Se você, meu querido amigo, minha querida amiga e irmã, que você está vendo esse horror, essa destruição que o diabo está fazendo, a sua família destruída na droga, você se ajunte, bendito seja o nome do Senhor, com os poucos que não estão aceitando esse mundanismo a troco do dinheiro, e dobre o seu joelho, se reúne, clame a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que Ele venha socorrer e lhe tirar desse sofrimento e desse horror em que o ser humano mergulhou. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. O que nós precisamos fazer com relação a isto é que o povo, louvado seja o nome do Senhor, temente a Deus, se reúne e clame pelo nome do Senhor. É isto, bendito seja o nome do Senhor, que precisa fazer. Louvado é o nome de Jesus. Quando nós poderíamos nos interessar aqui com a forma que as igrejas, louvado seja o nome do Senhor, estão indo, como eles têm largado, bendito seja o nome do Senhor, a moral das pessoas, como, bendito seja o nome do Senhor, como tem deixado viver e vão a todos os movimentos do mundo, bendito seja o nome do Senhor, e se veste da maneira que quer, comprometendo, louvado seja o nome do Senhor, os pregadores, louvado seja o nome de Jesus. Se você, meu amigo que está aí amamentando atrás de um púlpito, você saiba que você não vai ser poupado do julgamento de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E essa nação hoje, ela está comprometida com Deus, da situação que nós estamos vendo, o ser humano sendo arrastado para o pecado. O mundo se encheu de falsas igrejas e falsos púlpitos. E ali estão homens dizendo que são pregadores do evangelho do reino, como Jesus diz que esse evangelho do reino será pregado a todo o mundo em testemunho ao seu nome, e eles estão ali amamentando o pecado, a prostituição, a droga, louvado seja o nome do Senhor, e estão
vendo o povo no mundanismo, mas eles estão ali, louvado seja o nome do Senhor, em busca de voto, em busca de oferta, em busca de dízimo e em busca do seu salário do pecado. Bendito é o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Você nunca pode se livrar do pecado. Com tapinha nas costas, você não pode se livrar do pecado ao educar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, nossos programas têm se tornado demolidos e arrasados. Louvado seja o nome do Senhor. Há apenas um remédio para o pecado. E isso é Cristo, a verdade. E este remédio é somente Cristo. Bendito é o nome de Jesus. Através de uma confissão intelectual, você não pode encontrar o perdão. Não adianta você estar dentro de uma denominação, levando oferta, levando dízimo e vivendo no mundanismo, e você vai entrar diante do julgamento. É necessário que você busque a Deus para ter o batismo, louvado seja o nome do Senhor, do Espírito Santo, para uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma generação. Esse é o único remédio para o pecado. É o único remédio para a nossa nação. O único remédio para as nossas igrejas. É o único remédio para a juventude. E é o único remédio para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo o julgamento de Deus se aproximando. Você esteja preparado ou não esteja, louvado seja o nome do Senhor. Você vai se deparar com o que disse Jesus ali, que quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho ao seu nome, aí veria o fim. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos que se acordar, bendito seja o nome do Senhor, e buscar a Deus fora desse mundanismo que nós estamos vendo, chamado religião, em busca de negócio. E você, meu querido amigo, meu querido irmão, que crê em Deus e crê na sua palavra, dobrar o seu joelho no seu lar, aonde você estiver, debaixo de uma árvore, e clamar, louvado seja o nome do Senhor, pelo livramento de Deus. Bendito é o nome de Jesus, porque nós estamos vendo, louvado seja o nome de Jesus, um povo sendo arrastado para o pecado e sendo amamentado por esse sistema mundano de religião que vem fazendo negócio com o povo, bendito seja o nome do Senhor, e tirando o lucro do seu sofrimento sem trazer a verdade. Bendito é o nome de Jesus. Nós estamos vendo o desespero hoje dentro dos lares. Nós estamos vendo o desespero hoje da juventude, das crianças, clamando. A terra hoje clama por causa do pecado. E as falsas denominações que encheram esse mundo de púlpito, e ali atrás está os ímpios, homens, interessados no dinheiro, no seu salário, no dízimo, na oferta, e o povo atirado na perdição, no mundanismo, e nós estamos vendo, louvado seja o nome do Senhor, hoje,
o mundo como nos dias de Sodoma e Gomorra. Mas que Deus, louvado seja o nome do Senhor, possa lhe despertar, meu querido amigo, meu querido irmão, que está sofrendo, e aí correndo de um lado para outro, ouvindo e se alimentando de um alimento falsificado, como o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo, ele diz que ele estava alimentando a igreja não de um alimento falsificado. A palavra de Deus, meu querido irmão e meu querido amigo, ela veio para nos dar vida. Ela veio para solucionar o nosso problema, para guiar o povo de Deus, o povo cristão, aquele que crê na sua palavra. Se você que está ouvindo essa mensagem vai ouvir, você receber a revelação que ela lhe leva, louvado seja o nome do Senhor, e você passar hoje a convidar os seus filhos, as suas filhas, e dobrar o seu joelho, aí no seu lar e clamar ao Deus, louvado seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza que você vai ter a solução para o seu sofrimento. Jesus Cristo, ele disse, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, me pedireis o que quiseres, e vos será feito. Agora, se você estiver olhando e seguindo uma denominação que vai atrás do dinheiro, e você está recebendo um alimento falsificado em busca de moeda, de voto, de dízimo, apacentando a prostituição, o adultério, o pecado. Eu tenho falado tanto com homens como com mulheres, que elas vêm e se apresentam para mim, louvado seja o nome de Jesus, como cristã. E a gente fala ali 2 minutos e já veja que elas estão sendo amamentadas pelo um alimento falsificado. Bendito é o nome de Jesus. E ali elas estão vivendo, tanto mulheres como homens, no pecado, no adultério, na prostituição, e não conhece, louvado seja o nome do Senhor, a libertação que vem pela verdade, como Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse sofrimento hoje no mundo, louvado seja o nome do Senhor, cada dia aumenta mais. Bendito seja o nome do Senhor. E você, meu querido irmão e amigo, que você diz que é um pregador, um ministro do Evangelho, ao ouvir essa simples mensagem, com toda a humildade que vai até você, essa mensagem, ela não é uma denominação, ela vai, louvado seja o nome do Senhor, firmada na palavra de Deus e pela fé em Jesus Cristo, para lhe tirar do sofrimento. Agora você faça um exame de consciência e veja o que você está fazendo aí, diante do povo, como um ministro de Deus, e você está ali apacentando o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E você não tem coragem de pregar a palavra de Deus, mesmo que você conheça, porque você não quer se comprometer com a denominação que você está ali, para trazer lucro à custa do sofrimento do povo. Mas você se acorde hoje, louvado seja o nome do Senhor, e reconheça que você vai chegar num julgamento diante de Deus. Jesus diz que depois
que esse evangelho do reino ser pregado a todo mundo, aí virá o fim. Você não vai se escapar. Bendito é o nome de Jesus. Nós precisamos, bendito seja Deus, nós precisamos de olhar para a palavra de Deus e entregar a palavra de Deus ao ser humano com responsabilidade com Deus. Deus precisa levantar o homem João Batista, levantar Paulo, aquele João que diz o machado já está no pé da árvore. Ele não estava ali pregando em busca de voto, de dízimo ou de oferta. Ele não estava ali apacentando a prostituição, o pecado e amamentando o pecado. Ele estava ali para trazer a palavra de Deus para a libertação e salvação de todo aquele que nela cresce. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Nós temos que se reunir, bendito é o nome de Jesus, aqueles que ainda têm um pouquinho de fé na palavra de Deus e começar a clamar a Deus para que você possa, bendito é o nome de Jesus, você possa livrar ainda alguém, talvez da sua família, que está na sua volta, sendo amamentado por essa falsa denominação chamada igreja e descendo para o abismo. Talvez hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, minha irmã e meu irmão, que você está aí sofrendo com seu filho na droga, com o seu casamento comprometido, como hoje nós estamos vendo, a separação. Não existe mais ninguém que siga a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E se você hoje se acordar, louvado seja o nome do Senhor, e você dobrar o seu joelho e clamar a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e tomar uma decisão de se apoiar na palavra de Deus e virar as costas para esse mundanismo religioso que está arrastando tudo para o inferno em busca de dinheiro, Deus vai te dar solução. Pode hoje você estar contando uma batalha perdida. Você está vendo os seus filhos, as suas filhas, na droga, na prostituição, no mundanismo, porque você está concordando com tudo isso aí. Você não tem mais coragem e força de dobrar o seu joelho. Mas se você hoje se acordar, louvado seja o nome do Senhor, olhar ali como disse Isaías, se este povo se humilhar, esse povo que clama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar, louvado seja o nome do Senhor, eu ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. Hoje Deus quer te dar vitória, mas você está de costa para Deus, para a palavra de Deus. E você aceitou esse mundanismo triste, louvado seja o nome do Senhor. Por isso está acontecendo com você. E Deus tem enviado nessa última era uma mensagem para a terra que não está vinculada com um ímpio pastor, com uma denominação que vai descendo para o abismo, para o pecado, em busca de lucro, em busca de obras, de construção. Louvado seja o nome do Senhor. É um povo que Deus está procurando hoje
para trazer, louvado seja o nome do Senhor, para o seu rebanho. Bendito é o nome de Jesus. Para a palavra de Deus. E não para esse mundanismo que nós estamos vendo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Em cada era, bendito seja o nome do Senhor, Deus tem trovejado com seus profetas e sinais e maravilhas, condenando a coisa que está bem no meio, com toda a popularidade. Louvado seja o nome do Senhor. E se posicionando sozinho por Deus. Deus sempre levantou o homem e continua levantando, como ele levantou Elias no tempo de Acabe, como ele levantou João Batista, como ele levantou Moisés, louvado seja o nome do Senhor, homens que se levantam sozinhos por Deus. Não somente isso, mas louvado seja o nome do Senhor, se posicionando, bendito seja o nome do Senhor, na presença de Deus, como nós vimos ali, aquele pequeno Estevão, louvado seja o nome do Senhor, que foi apedrejado, ele, bendito é o nome de Jesus, ele não era um profeta, não era um pastor, ele era somente um membro do corpo de Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Como esse pequeno companheirinho se levantou diante do sinédrio naquela manhã, louvado seja o nome do Senhor, e falou para aqueles que estavam condenando, e disse: vós, homens, de dura serviço e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tal como vossos pais, assim sois vós também. Deus está precisando e procurando o homem Estevão, que se levante, louvado seja o nome do Senhor, na fé, na palavra de Deus, para mostrar, louvado seja o nome do Senhor, para esse incircunciso de coração e ouvido, que não querem ouvir a palavra de Deus, que estão em busca de dinheiro, de negociação, e levando um povo no pecado, se aproximando, louvado seja o nome do Senhor, ao julgamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que Estevão não era um pastor. Você não poderia esperar, nem mesmo esperar que o concílio de administração fizesse isso. Ou a junta, louvado seja o nome do Senhor, de diácono. Você tem que preparar-se a si mesmo. É um assunto individual. Enquanto você está aí vendo o mundanismo e a prostituição, como eu vejo pessoas que vêm falar comigo e eles estão vendo tudo o que está acontecendo ali dentro daquela imunda denominação onde eles estão, na separação, na prostituição, no divórcio, no casamento, na vaidade, no mundanismo, que hoje nós estamos vendo toda a espécie de roupas mundanas que o diabo lançou na terra, a deusa de Hollywood trouxe, está dentro das chamadas igrejas. E hoje estão sendo ali amamentados pelos falsos ministros, louvado seja o nome do Senhor. E muitas, elas colocam aqueles vestidinhos, que o apóstolo Paulo diz que é um vestido composto, com um palmo e meio acima do joelho, colado no corpo, e deixa um cabelinho crescer, e vive na prostituição, no adultério, trocando de homem, e ela diz: eu sou da igreja tal.
Louvado seja o nome do Senhor. E todas as noites elas estão ali, e eles também, no mundanismo, e sendo amamentados pelo diabo em busca de dinheiro. Mas que você possa entender que a salvação, louvado seja o nome do Senhor, é individual. É compromisso seu, bendito seja o nome do Senhor, de santificar a sua vida. Porque a Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E lembre-se que sua vinda é tão repentina que a igreja subirá em um piscar de olhos. E nós vamos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos o pecado em cada era e em cada canto e a pendente ira encoraçada do juiz de Deus se aproxima. Como escaparemos disso? Nesse mundo de pecado que nós estamos vendo. Se você, meu querido irmão, louvado seja o nome do Senhor, e minha querida irmã, que está ouvindo essa simples mensagem, que vai até você, você saiba que você tem uma alma e você é responsável por a sua alma. Você tem que aceitar, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus, santificar a sua vida, dobrar o seu joelho e clamar a Deus, porque nós estamos vendo, os sinais estão aparecendo, Jesus está voltando, e grandes maravilhas estão sendo realizadas. Cada sinal está apontando em direção à sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Em breve, e isto acontecerá em um momento. Louvado seja o nome do Senhor. Como estamos nesta manhã, enquanto fizemos um inventário de nós mesmos, louvado seja o nome de Jesus. Enquanto falamos nesse momento, o Senhor Jesus estivesse descendo do céu, louvado seja o nome do Senhor, nesta manhã, com alarido e com trombeta de Deus, estaríamos nós, louvado seja o nome do Senhor, pronto, a igreja como um corpo, nós estaríamos, que fosse levantado dos mortos, louvado seja o nome do Senhor, os quais provaram que estavam prontos, não importa se estamos prontos ou não. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus virá do mesmo jeito, na hora definida. Nós temos que estar pronto, bendito seja o nome do Senhor, e temos que fazer isso agora. Louvado seja o nome de Jesus. Não é tempo para esperar. Nós temos que remir o tempo e estar preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Que cada um de você que está me ouvindo, me assistindo, você possa entender, bendito seja o nome do Senhor, que nós temos, bendito seja o nome de Jesus, que tomar a nossa decisão e nos preparar, bendito é o nome de Jesus, com Deus, louvado seja o nome de Jesus, e ficar firmado na palavra de Deus e na sua promessa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo hoje ele está enganando o povo. As pessoas estão cegadas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele nos deixou bem claro aqui
que ele ia destruir aquele templo e ele ia construir um novo templo, que era o seu corpo, em 3 dias. E ele foi morto, e em 3 dias ele ressuscitou. E se você não estiver na palavra de Deus, você não está no corpo de Jesus. E hoje o diabo está enganando o ser humano nesse sistema mundano, religioso, e eles dizem que estão congregados na igreja tal, de costa para Deus, e sendo amamentados, como nós vimos aqui, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 24 que nós lemos de Mateus, e o versículo 19, eu quero encerrar aqui, e que você preste bem atenção no que a palavra de Deus vai lhe mostrar, e você possa, bendito seja o nome do Senhor, tomar a sua decisão agora, enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você possa salvar a sua alma e possa salvar alguém da sua família que está tirado no abismo porque estão sendo amamentados pelo diabo, com todo o pecado do mundo. Aqui nos dias 24 de Mateus, versículo 19, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muitas falsas denominações amamentando o pecado. Pessoas na prostituição, pessoas no pecado e sendo amamentadas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e aceitar a palavra de Deus. Nós vimos quando Jesus chegou ali, naquele poço, e se deparou com aquela samaritana, ele não amamentou o pecado que estava nela. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele entregou a ela a revelação da verdade para que ela pudesse, louvado seja o nome do Senhor, arrumar a sua vida com a palavra de Deus e alcançar a salvação. E é isto, meu querido amigo e meu querido irmão que está me ouvindo, que a nossa geração de hoje precisa. Está sendo aí atraída pelo diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar, mas nós vamos ler ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos ver aqui como é maravilhoso quando, louvado seja o nome do Senhor, uma pessoa, ele recebe a palavra de Deus não falsificada, como diz o apóstolo Paulo. A palavra que vem de Deus, viva e pura, para a salvação da sua própria alma. Aqui, nós podemos ver aqui quando Filipe, ele chegou ali diante de um homem, aqui 8 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 35, nos diz, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, bendito é o nome de Jesus. Ali estava um homem, não entregando um alimento falsificado, ali estava um homem entregando o leite racional não falsificado. E aí, aqui no versículo 39, quando saíram da água, vamos ler o versículo 37. Filipe respondeu, é lícito se crer. Aquele homem recebeu a palavra vinda de Deus e ele creu, louvado seja o nome do Senhor, na palavra de Deus. E ele disse para Filipe, seguindo eles a caminho, foram chegando a certo lugar onde havia água, louvado seja o nome do Senhor.
E o eunuco, eis que aqui há água. O que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou parar o carro e ambos desceram a água. E Filipe o batizou, o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso quando uma pessoa se posiciona na palavra de Deus, no Evangelho do Reino de Jesus Cristo, e ele leva o Evangelho da salvação. Nós vimos aqui que Filipe não começou ali a anunciar uma denominação, não começou a falar em uma placa da igreja tal, nem na igreja do pastor fulano de tal, nem levou aquele homem para apresentar a um pastor fundador de uma denominação. Ele começou a entregar, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus para a salvação, o Evangelho do Reino. E quando aquele homem, ele creu, bendito é o nome de Jesus, ele foi ali batizado. E ele foi um homem salvo, e o mesmo Espírito que estava conduzindo Filipe, saiu conduzindo ele. E é isso que Deus quer fazer com você. Você que está me ouvindo, que está aí todos os dias de noite, indo a uma denominação para ser alimentada, amamentada no pecado, você sabe que você tem que crer na palavra de Deus e consertar sua vida com a palavra de Deus, bendito é o nome de Jesus, para que você possa ser, louvado seja o nome do Senhor, liberta do pecado, não alimentando o pecado no seu corpo, a prostituição, a vaidade, o mundanismo, e você todo dia dizendo, eu vou à igreja, eu sou uma cristã, porque eu vou à igreja fulana de tal e à igreja fulana de tal. Mas se hoje vier o julgamento de Deus, que nós estamos esperando Jesus a qualquer momento, você não pode escapar, como Sodoma e Gomorra. Mas que Deus te abençoe, que você possa ter entendido o que Deus tem levado até você, e hoje você toma uma decisão de renunciar ao pecado, de aceitar a palavra de Deus, e não apenas um alimento falsificado. E que Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.